Só de pensar em ter a CNH cancelada já causa pavor em muita gente. Imagine os transtornos que ficar sem dirigir pode causar na sua vida. Se sua CNH foi suspensa ou cancelada, isso pode causar muita dor de cabeça. Hoje vamos descobrir o que você pode fazer para resolver essa situação e voltar a dirigir com tranquilidade. Para isso, convidamos a especialista no assunto, a advogada doutora Jaqueline Jacques, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos entender as principais causas, os procedimentos legais e as melhores práticas para lidar com essa situação. Fique com a gente até o final, porque este vídeo está repleto de informações valiosas para você que é motorista e quer estar sempre bem informado. Eu sou Anselmo Santana, bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é sobre CNH, né? Cancelamento, suspensão, enfim, entre outros assuntos relacionados à CNH, né? A carteira de habilitação. Mas nós estamos aqui com a doutora Daniele Jacques, ela que é advogada, mas eu vou pedir que ela se apresente, né, para os nossos inscritos, para você que está nos assistindo. Quem é Daniele Jacques? É um prazer tê-la aqui, Daniele, fique à vontade. Boa noite, tudo bom, Selma? Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, poder esclarecer essas dúvidas, né? E eu sou advogada, né? Advogo aqui no Rio, já tem bastante tempo, há mais de 10 anos, né? E advogo com a pandemia, né? Isso expandiu os nossos horizontes na advocacia. Então, a nossa advocacia ela não se resume mais somente ao Rio de Janeiro, né? Com os nossos atendimentos online, né? A gente consegue atender a todo mundo, né? Do Brasil, inclusive fora do Brasil, né? Ajudando aí nessas questões judiciais, né? Eu me formei aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Minha história, minha trajetória toda foi relacionada à advocacia dentro do mundo corporativo, né? Mas eu senti em determinado momento uma vontade, né? Um anseio de expandir a advocacia para além das questões corporativas, né? E aí comecei a fazer outros tipos de nichos, né? E me especializando mais nessa questão relacionada a direito de família, né? E esses processos relacionados à suspensão e cancelamento da CNH, que é um caso que a gente está tendo muita demanda, né? Em função, principalmente, né, dos motoristas de aplicativo, né? Porque a gente tem é quase impossível, né? Tendo em vista a legislação de trânsito, entre outros fatores, você ficar trabalhando igual os motoristas de aplicativo por mais, às vezes, de 12 horas por dia, né? E tendo que, às vezes, parar em determinados lugares para pegar um passageiro e não acumular, né, pontos na carteira de motorista, e a gente surge aí, né, para poder auxiliá-los e ajudá-los nesse processo, porque a gente sabe que todos nós, né, precisamos trabalhar e a gente precisa, né, esclarecer todas as dúvidas relacionadas a isso, que muitas vezes, né, a gente fica... as pessoas, por desinformação, deixam a carteira a CNH, a carteira de motorista, ser suspensa ou cancelada, achando que não tem solução para isso. Eu aproveito e já pergunto, qual a diferença entre a CNH cancelada e a suspensa? Então, a diferença é basicamente quando a gente pensa no cancelamento é algo mais grave, né? E a suspensão é algo mais leve, né? Na suspensão, né, você não precisa fazer todo aquele processo, né, de como se você fosse tirar uma nova carteira. Então, vai ser relacionado muito à gravidade, ao cúmulo de pontos, ao que tipo de infração que você cometeu, a questão de reincidência, e a suspensão é o que a própria palavra diz, né? Você vai perder aquele direito, né, de estar ali dirigindo durante um determinado período. Aquilo vai ser aplicado, aquela suspensão vai ser aplicada de acordo com a gravidade do fato, né? O cancelamento não. O cancelamento é a medida extrema, né? E que você, uma vez cancelado, você tem que fazer todo o processo, não só um processo de reciclagem, igual a suspensão, né? Você tem que voltar ao início. Então, fazer todo o procedimento como se estivesse tirando uma carteira de motorista pela primeira vez. A suspensão, após o período da suspensão, você precisa apenas fazer um período de reciclagem, e aí você
comprovando isso, você volta ali a poder dirigir sem precisar passar por todo o processo. Então todo cuidado é pouco, né? As duas são ruins, mas o cancelamento é bem pior. O cancelamento é bem pior. Agora, quais são as principais razões pelas quais a CNH ela pode ser suspensa ou cancelada? Por vários motivos. Dirigir embriagado, né? Acúmulo de pontos são as mais comuns, né? Você vai acumulando pontos, às vezes você não altera o endereço, né? E não fica ligado ali para ver se está tendo alguma multa ou não. E aí você vai acumulando aqueles pontos na carteira, as multas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, elas costumam demorar muito para chegar. Então, quando você é notificado daquela multa, já se passou muito tempo, então, às vezes, você nem lembra a qual era a situação, se você estava lá mesmo, se você tem motivos para você recorrer ou não. Então, fica muito complicado de você recebendo aquela notificação após um ano e pouquinho, você ter elementos suficientes para poder contestar a multa ali administrativamente, né? Tem casos mais graves, que são casos em que a pessoa, né, tem ali uma infração muito grave, ou dirige sem CNH, né, ou comete uma infração de trânsito muito grave, mas, assim, basicamente, o grosso dos motivos é o acúmulo de ponto mesmo. Você comete uma infraçãozinha, ultrapassa o sinal, estaciona num lugar ali que não deveria, e aí, quando você vê, você está ali com aquele acúmulo de pontos e prestes a ter sua CNH suspensa ou cancelada. E o pior, muitas vezes já se passou todos os prazos administrativos para você contestar aquela multa, e aí você não tem muito mais o que fazer na via administrativa. Agora, doutora, eu recebi a notificação, por exemplo. Qual o primeiro passo eu, como motorista, devo fazer? Assim? Além de procurar a doutora Daniela, por exemplo. Primeiro passo é você analisar as circunstâncias, né? Você reviver aquele dia. Então, você analisar se você mesmo que estava conduzindo o carro, né? Se foi você mesmo que gerou aquela infração, se era o seu carro mesmo, porque acontece sim de ter fraudes relacionadas à clonagem de placa, né? Então, observa se aquele lugar é um lugar conhecido. Quando a gente fala de motorista de aplicativo, isso é um pouco mais complicado, porque você roda muito, então é difícil, né, você conseguir saber disso. Ver a microfilmagem, ver se é seu carro mesmo, porque às vezes está ali na placa e tudo, mas quando você vai ver a foto é um outro carro, é um outro veículo, é só a placa que está ali parecida com o seu, e refazer todo esse roteiro. Refez esse roteiro, viu que tem alguma coisa errada, meu aconselhamento é sempre buscar um advogado. Por quê? Né? Pode recorrer da multa administrativamente sozinho? Pode, né? Mas quando você tem um auxílio jurídico, você tem argumentações maiores, você tem um poder argumentativo maior. Então, é como um processo judicial. Nós vamos sentar com a pessoa, ela vai me explicar ali as evidências e eu vou dar uma solução para ela, né? Dentro desse período de processo administrativo, uma das coisas que acontece com mais ocorrência é você transferir essa pontuação para outra pessoa. Então, por exemplo, naquele dia era o seu carro, mas quem estava dirigindo era a sua esposa, né? Então, a sua esposa que é responsável, mas como você está ali cadastrado a propriedade daquele veículo vinculada na sua CNH, a multa vai automaticamente para a sua CNH. Então, o que a gente pode fazer? Não, realmente era o meu carro, quem estava dirigindo, mas quem estava dirigindo nesse dia era minha esposa, meu sobrinho ou alguém desse tipo. Então, vai se assumir a multa, mas somente vai transferir essa multa para outra pessoa. Então, isso é um procedimento mais fácil. Né? Então, às vezes eu já sou motorista de aplicativo ou eu sou um motorista que rodo muito e acabo tendo uma pontuação maior, né, ali na minha carteira, e aí eu faço essa transferência para uma outra pessoa que, na verdade, era a pessoa que estava ali e que cometeu aquela infração.
Certo. Tá? Você que está nos assistindo agora no canal deve estar estranhando, né, o cenário aqui, mas é que a gente está em processo de mudança. Em breve estaremos com um cenário novo. Aproveite e já se inscreve no canal, clica no sininho para não esquecer de nenhum vídeo quando chegar a notificação para você. Quais são as consequências legais, né, e práticas de continuar dirigindo com a CNH suspensa ou cancelada? Então, é sempre bem complicado isso, né? Você, dependendo da infração que você vier a cometer, e você tá dirigindo sem a habilitação, além de multas graves, né, e bem altas por causa da gravidade da infração, você pode até ser preso, né? Porque é crime, né? Então, você fazer uma condução de um veículo sem habilitação, porque você está sem habilitação, porque por ela estar suspensa ou ela cancelada, você está sem habilitação. Então, pode ser até desde multas muito altas, graves, até mesmo, né, a pena de prisão. Tá? E o que é necessário para reaver uma CNH após ela ser, assim, após o período de suspensão, né? É. Então, vamos lá. Chegou a multa, perdi o prazo de recorrer, né? Que a gente sempre fala, a melhor momento para a gente fazer esse processo sem muito custo e de uma forma mais ágil é recebendo a multa e a gente intervir ali. Mas vamos supor que eu recebi as multas, ficou lá guardada na minha gaveta, perdi o prazo para recorrer delas administrativamente. Veio a suspensão e veio o cancelamento e eu perdi todos os prazos na via administrativa. Das duas, uma. Cumprir o prazo de suspensão e cumprir o prazo de cancelamento e ficar quietinho sem dirigir, né? Ou a gente buscar isso de uma forma judicial, que é o que hoje a gente faz, tá? Porque após passado esse período, né, de recursos administrativos que não foram feitos, né, a gente tem uma solução muito prática, né? A gente pode tanto questionar essas multas por vários fatos, né, e renovar aqueles argumentos que a gente poderia, que a gente fez dentro do recurso administrativo que não foram acolhidos ou que a gente nem chegou a fazer. Exemplo, eu estou com várias infrações na minha CNH, mas eu tenho provas robustas que eu estava viajando e eu estava fora do país naquela data. E eu comprovei isso e meu carro estava parado, entendeu? Dentro do meu condomínio, que aquilo ali foi um clone, um carro clonado. Mas eu tentei isso dentro da via administrativa, ou até mesmo nem tentei e não comprovei. Então, eu tenho matéria para entrar com uma ação judicial. Mas tem algo que é como se a gente fala assim, que é inquestionável, que é a transferência de pontos. Eu ainda, mesmo com a carteira de motorista suspensa ou cancelada, eu posso, dentro de uma ação judicial de indicação de condutor, indicar uma pessoa para poder transferir essa pontuação. Então, isso é uma ação que ela não é questionável, a gente não vai passar ali por um processo de conhecimento. Então, se eu estou dizendo que a minha esposa, que na verdade estava conduzindo e aquela pontuação deve ser para ela e ela não vai ter objeção em relação a isso, porque ela vai confirmar, é uma ação que é somente para você fazer essa formalização. E, passado o período do processo administrativo, só há como fazer essa transferência de pontos por ação judicial. Então, é necessário um advogado para te representar em juízo, para você fazer a transferência de pontos, tanto na caso de suspensão quanto no cancelamento. Então, aí você consegue fazer essa transferência e você consegue reaver a sua carteira e anular todo esse processo de suspensão ou cancelamento. Em caso de cancelamento, como a senhora falou aí, aliás, você já falou aí, tem como reaver, né? Assim, eu posso conseguir uma nova CNH. Nos dois casos. Se eu já tive a suspensão, se eu já tive o cancelamento e já está decidido, sacramentado, e eu não posso fazer mais nada administrativamente, né? E essa suspensão, esse cancelamento foi por número de pontuação maior, ou seja, infrações que eu
cometi e que geraram um número de pontuação grande a ponto de gerar ou minha suspensão ou meu cancelamento. O que eu faço? Ingresso com uma ação judicial de indicação de um condutor, ou seja, eu transfiro os pontos da minha carteira de determinadas infrações para um novo condutor. O juiz homologando, né, fazendo essa transferência, eu faço de volta, é como se aquele processo de suspensão e de cancelamento ele não existisse, eu volto a ter, sem ter que passar por nenhum processo de reciclagem ou de fazer um novo processo de habilitação, tá? Mas, por exemplo, não fiz a questão judicial, resolvi assumir a culpa e fiquei lá suspenso ou cancelado. Passado o período de suspensão, eu vou ter que fazer um curso de reciclagem e solicitar um procedimento dentro do Detran para eu poder reaver minha carteira novamente. Fui cancelado. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma inscrição na autoescola, fazer meu exame de vista, fazer o meu psicotécnico, fazer as aulas teóricas, fazer as aulas de direção e tudo, passar por todo o processo, e aí eu consigo a minha carteira de volta. Dependendo da idade, talvez não valha mais nem a pena, né? Você fazer tudo isso novamente. Exatamente. Ou do ânimo da pessoa, que só de pensar, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo isso de novo, às vezes não vai, entendeu? Agora, esse período de, por exemplo, eu fui cancelado, né? Teve cancelamento da CNH. Quanto tempo eu tenho que esperar para dar entrada em uma nova? Assim, por exemplo, eu perdi minha carteira, né? Foi cancelada. Aí eu tenho que esperar quanto tempo para dar entrada novamente numa nova carteira? Uma nova CNH? Ou não tem esse período assim? Você pode ir já no outro dia? Para começar tudo de novo. Não, se não tiver uma decisão judicial determinando ali uma gravidade e algo específico, né? Geralmente o prazo para você ter essa inabilitação vai estar constando ali dentro da decisão. Então, pode ser que você tenha feito algo tão grave que ele vai cancelar e vai te aplicar uma pena, tá? Mas, normalmente, o prazo ali mínimo que eles dão ali é de 2 anos, vai depender muito do que está ali, do que você fez, né? Tipo, se você teve um homicídio, se você estava dirigindo sem carteira e foi imprudente a esse ponto. Então, isso vai estar dentro ali da discussão, dentro do processo administrativo. Certo, doutora. Para encerrar, né, eu gostaria que você, eu não diria nenhum conselho, mas, por exemplo, deixasse alguma dica para esses motoristas, quais são as melhores práticas, né, para que eles mantenham suas habilitações em dia. Então, a melhor prática mesmo é cumprir a legislação de trânsito, né? Mas eu percebo que existe algo que vai além, né, de você saber a legislação, porque todos nós sabemos, né? Então, se nós tiramos a carteira de motorista, nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Então, o principal mesmo é a gente ter um pouco mais de empatia no trânsito, né? Se dedicar a ter uma renovação da mente diária, né? E perceber, né, o quanto que o nosso corpo, às vezes, já está cansado, né? Eu sei que isso é difícil, principalmente para os motoristas de aplicativo, que muitas vezes têm ali a diária para pagar, né? Mas, às vezes, a gente precisa dar uma pausa, né? E para descansar, porque, às vezes, a nossa mente ruim, né, a nossa mente estafada, faz com que a gente seja desatento a um sinal, faz com que a gente seja descortês em relação ao outro amiguinho ali e ultrapassar ele, ou xingar, ou fazer alguma conduta ali que vai acabar implicando, né, numa infração de trânsito. Então, além de a gente saber mesmo ficar atento às leis, né, e cumpri-las independentemente de ter câmera ou não ter câmera, e de estar vendo um guarda ou não estar vendo o guarda, a gente passar a reconhecer os nossos próprios limites e ter um pouco mais de empatia no trânsito, né? Eu lembro muito bem que na autoescola sempre falavam assim para mim: a sua direção, você não dirige para você dirige para o outro, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, ainda mais aqui no Rio, São Paulo,
grandes cidades, né, o trânsito é muito ruim, é muito caótico. Então, se não contar também com a nossa participação, ele fica pior ainda. Com certeza. Doutora Daniele, foi um prazer tê-la aqui no nosso canal, mais uma vez agradecê-la, né? E eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, pode ficar à vontade que o canal é seu. Não, acho que a gente pegou e acabou passando um apanhado maior, né? Uhum. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me mandar um direct, tá? Ou um WhatsApp, né? Acredito que você deva disponibilizar aí os Sim. contatos, que eu respondo, tá? E vai ser um prazer atender a todo o público do seu canal. Muito obrigado. Inclusive, você que está nos assistindo, vamos deixar aqui um link, né, do Instagram da Daniele, para que vocês possam entrar em contato com ela, enfim. Mais uma vez, muito obrigado, Daniele. Até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Você viu agora no nosso vídeo com a doutora Daniele Jacques tudo sobre cancelamento ou suspensão de CNH, né? O que você tem que fazer para que não ocorra isso, para que vocês não sejam multados, não corram o risco de perder a carteira e ter que começar todo um processo novamente, fora todo o estresse, né, que você vai ter, além de gastos, né, financeiramente também no seu bolso não vai ficar nada bom. E é muito bom a gente sempre andar na linha, né, andar correto para que não aconteça acidentes nem conosco, nem com o outro, né, com o nosso irmão, né, o cidadão, enfim. Mais uma vez, você que está nos assistindo, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca, aqui no nosso canal tem muitos assuntos interessantes para você, assuntos de diversos temas, né, diversas áreas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Só dá uma pesquisadazinha aqui nos cards, nos links abaixo. E eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa seu comentário. Você já perdeu seu CNH alguma vez? Foi cancelada? Foi suspensa? Enfim, tem mais alguma dúvida? Deixa o seu comentário que eu adorarei lê-lo e responder a você. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.